pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para a primeira aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações, mais conteúdos, se inscreve no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje vamos para o primeiro passo referente à farmacologia. Essa que é uma matéria muito bacana. E o que a gente pode falar? De início, a gente vai falar aí o que é a farmacologia, um pouquinho de história para a gente poder entender o contexto dessa matéria e também as terminologias para entender as próximas videoaulas. Então, vamos ao que interessa. O que a gente pode falar da farmacologia? Primeiro, que a própria palavra farmacologia, ela deriva de duas palavras gregas, que é a fármakon e logia. Fármakon quer dizer droga e logia quer dizer estudo. Então, estudo das drogas. Isso é interessante porque a farmacologia, o estudo das drogas, embora mesmo sem saber, ela vem sendo estudada desde a pré-história, há muito tempo. E como ocorria isso? Lá desde o Egito, eles usavam os métodos empíricos. Eles não sabiam exatamente a fisiologia, o funcionamento do corpo humano, anatomia, patologia, mas eles usavam ali algumas substâncias até meio estranhas, mas acreditando que poderia melhorar. Por que eles não sabiam até mesmo patologia e fisiologia? Porque naquele contexto a maioria era politeísta. Então eles acreditavam que as enfermidades vinham como praga dos deuses. Então eles não tinham um aprofundamento nesse estudo da ciência da farmacologia ou da medicina. Agora, com o tempo, isso veio evoluindo. A farmacologia ela vem tomando espaço junto com a medicina e as outras matérias da ciência. E a ciência, a própria farmacologia, veio se tornar uma ciência agora, praticamente no século XIX. Ali, junto com Pasteur, com aqueles vários testes que ele fez, ele falou que as enfermidades vinham por meio dos micro-organismos. Então ele deu aquele primeiro passo primordial. E também veio outro médico, ali, um médico anatomista, que é Rudolf Virchow. Ele que veio falar que as doenças vinham por uma intervenção ou uma modificação celular. Seria a primeira teoria celular referente à patologia. Então, a partir do século XIX, veio todas essas teorias e junto com isso, ou seja, junto com esse novo descobrimento aí das enfermidades, o conhecimento da fisiologia, da medicina, do corpo humano, que veio o interesse referente à farmacologia. Veio buscar drogas, o estudo das drogas que podem ser úteis para o benefício e o bem-estar do ser humano. E hoje a gente já sabe, a gente vai ali numa farmácia qualquer e encontra os medicamentos que a gente precisa, porque hoje a gente já tem um conhecimento bem avançado referente às doenças, às enfermidades e como tratá-las. E a gente vai ver isso durante essas videoaulas que a gente vai ter nesse decorrer da playlist. Então nós já sabemos que a farmacologia é o estudo das drogas. Agora, a farmacologia ela apresenta várias vertentes dentro dela. Ela é uma ciência ampla, que possui outros meios de estudos que estão dentro dela. Por exemplo, podemos citar a farmacodinâmica, a farmacocinética e a farmacoterapia. Elas que são ciências que compõem outra ciência, que é a farmacologia. Você está com dor de cabeça. Ai, minha cabeça. Vai lá no médico, o médico receita um remedinho, você vai lá na farmácia e toma esse remédio. Beleza. Tomou esse remédio, depois de alguns minutos, algumas horas, você já está bem, já deu um bem-estar ali para você. Então, o que seria a farmacodinâmica aplicada a esse exemplo? Você tomou o fármaco e esse fármaco te fez um bem, tirou a dor que você não estava aguentando. Então a farmacodinâmica seria o estudo do que esse remédio que você tomou fez com o seu corpo para que você fique ali com um bem-estar, aquele mal-estar que a dor estava promovendo,
fosse cessada. Então, farmacodinâmica é o que o fármaco realiza no seu organismo. Guarda essa informação. Então, farmacodinâmica seria a ciência que estuda as reações de um fármaco dentro do corpo. E a farmacocinética? A farmacocinética seria uma ciência contrária, basicamente, ao que é a farmacodinâmica. Então, o que seria a farmacocinética? A farmacocinética ela estuda o que o organismo vai reagir frente à ação de um fármaco. Então, seria a farmacocinética, ela seria o que o nosso corpo vai fazer com um fármaco, um medicamento. E o que é mais interessante é que ela apresenta 4 fases. As 4 fases vão ser fundamentais para a gente entender todo esse processo que o organismo faz com o fármaco. E quais seriam os 4 passos? Primeiro, absorção. Segundo, distribuição. Terceiro, metabolização. E quarto, eliminação. Vamos entender um pouquinho cada passo desse aí. Então, eu tomei um fármaco. Para que esse fármaco faça uma ação em meu corpo, ou para que o meu corpo faça uma ação sobre esse fármaco, ele precisa ser absorvido, que é o primeiro passo da farmacocinética. Então, o primeiro passo é a absorção. Ele foi absorvido. Segundo passo da farmacocinética, que é o que o corpo faz com o fármaco, é a distribuição. Então, ele foi absorvido e ele vai distribuir para os tecidos e órgãos, para que ele possa se ligar aos receptores dos tecidos e receptores celulares e possa realizar a sua função, seja qual for a função desse fármaco. Então, primeira ação da farmacocinética, a absorção. Segunda ação, ou segundo passo, seria a distribuição. Ele se distribui aos tecidos. Terceira ação é metabolização. Como assim metabolização? É claro que todo fármaco ele tem que terminar a sua ação, tem que ter homeostase. Então, esse fármaco ele precisa ser metabolizado, se desligar do receptor, terminar a sua ação, ele vai sofrer metabolização para posteriormente ser eliminado. Mas o que seria metabolização? Seria uma forma de deixar esse fármaco mais simples para que ele seja mais facilmente eliminado. Um exemplo, se é mais fácil eu eliminar um fármaco hidrossolúvel e ele é lipossolúvel, então a metabolização ia ajudar com que esse fármaco fique mais hidrossolúvel e assim seja mais facilmente eliminado. Ou até mesmo ocorre conjugação com outras substâncias para facilitar a eliminação. Então, falamos até agora das 3 fases: a absorção, distribuição e a metabolização. E por último, claramente, seria a eliminação, seja pela urina ou pelas fezes. Claro que a eliminação ela é maiormente realizada ali por meio da urina. Por quê? Porque a maior parte da metabolização é realizada ali nos rins. Mas também o fígado tem grande participação dentro desse processo de metabolização para posteriormente ser eliminado. Então nós falamos já da farmacodinâmica e da farmacocinética. Relembrando, farmacodinâmica é tudo aquilo que o fármaco realiza sobre o corpo. E o que é a farmacocinética? A farmacocinética seria o que o nosso corpo realiza sobre o fármaco, ou tem ação sobre esse fármaco. E ainda existe a farmacoterapia. O que é isso, farmacoterapia? A farmacoterapia seria a união das duas ciências juntas, tanto da farmacodinâmica e a farmacocinética. E qual a função da farmacoterapia? Ela estuda meios de propor um tratamento para o ser humano. Como assim? Você vai ao médico. Esse médico ele vai fazer uma receita a você. Você vai tomar determinado medicamento durante tantos dias, a cada quantas horas e a quantidade que você deve tomar. Isso é farmacoterapia. É propor um tratamento adequado a você que vai te proporcionar a cura ali, ou o tratamento, uma forma de melhorar o seu estado, a sua forma, já que você está enfermo ou com alguma doença. Então, farmacoterapia seria proporcionar meios de tratamento
para as pessoas, facilitar o meio de bem-estar. Já falamos o que é a farmacologia e as ciências que a compõem. Porém, existe ainda algumas terminologias que são importantes para a gente entender as próximas videoaulas. Que terminologia a gente pode falar? Primeiro, o que é um remédio? Um remédio, basicamente, ele pode ser um procedimento, pode ser uma substância química que vai trazer um bem-estar a você. Por exemplo, o exemplo que a gente usou passado. Você estava ali com dor de cabeça, foi lá, comprou alguma substância lá na farmácia, tomou esse medicamento e ficou tranquilo, passou aquela dor de cabeça. Então, isso foi um remédio a você, te trouxe um bem-estar. Então, em resumo, seria tudo aquilo que te traz bem-estar. Seria só um medicamento, só substância química? Não. Por exemplo, se eu estou estressado, estou cansado, estou trabalhando muito e decido fazer uma viagem. Vou lá para o Caribe, por exemplo, lá para a Austrália, ou para qualquer lugar. Viajei, desestressei. Então, essa viagem me trouxe bem-estar, então ela foi um remédio. Então, resumindo, é qualquer procedimento, substância ou ação que vai te trazer um bem-estar. Pode ser substância química ou não, pode ser alguma ação, pode ser uma massagem, pode ser uma oração, uma companhia, uma viagem ou algum medicamento. Então, isso seria remédio. E o que é medicamento? Já que a gente falou em medicamento. Medicamento seria um produto que possui um ou mais princípios ativos, que vão ter como finalidade prevenir ou tratar uma enfermidade. Então, esse seria um medicamento. Agora, o que é um fármaco? Fármaco é outra terminologia importante, que seria toda substância química que é conhecida, que vai ter como finalidade principal o tratamento de uma enfermidade. Lembrando que um fármaco ele pode ser composto por um ou mais fármacos. Isso é importante você diferenciar medicamento de um fármaco. Então, um medicamento pode ter um ou vários fármacos para ter um princípio ativo a fim de tratar ou prevenir uma enfermidade. E o que é droga? Droga seria toda substância química, conhecida ou não. Você conhece ou não. E ela vai ter ações sobre o nosso corpo que pode ser benéfica ou prejudicial. Lembrando que droga não faz parte da dieta humana, da nossa dieta. Então seria toda substância química, conhecida ou não, que não faz parte da nossa alimentação ou dieta, que vai ter atuação do nosso corpo e pode ter resultados bons ou ruins. Então isso seria droga. Então, pessoal, com isso a gente finaliza aqui. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Valeu?